nós temos uma crise de líderes na sociedade atual. Então não adianta... Você tem dois pilares da filosofia prática, que são ética e filosofia política. E claramente os dois têm grandes... Há um consenso de que nós não temos uma unidade no Brasil de valores e claramente há uma... quase todo mundo percebe que as coisas não estão funcionando, as pessoas divergem sobre qual é a solução, mas elas claramente percebem que há uma crise. E é uma crise ética. Eu acho que esses pontos são praticamente pacíficos, quase ninguém vai argumentar. Você diferencia, Guilherme, ética de moral? Porque, por exemplo, eu associo muito, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Sim. Eu associo muito moral à lei, ao que está estabelecido. Ética é algo que transcende o que está determinado. Sim, eu não... Legalmente, eu não diferencio, até porque... ou você bota no mesmo Não, eu sei que tem pessoas que tentam diferenciar. É porque é literalmente a mesma palavra, só que uma em grego e outra em latim. Porque ethos é costume, e ética é o estudo do costume, e mos é costume em latim. É a tradução de ethos. Tá. E morale é, portanto, a tradução de ética. Então, literalmente, ética e moral são a mesma palavra. Porque eu acho ética uma palavra mais bonita, não sei porquê. Não, eu gosto de usar ética, mas assim, é que morale é a tradução ipsis literis de ética. Você sabe que tem uma... Foi uma das coisas que eu sou apaixonado, são idiomas, né? Eu tô agora numa tarefa muito ingrata, que é de estudar japonês. Inclusive hoje ainda vou dar uma aula para empresários japoneses, né? E é bem ingrata, porque são os ideogramas chineses que foram adaptados para o Japão. É muito difícil. São 2000, né? E aí tem um planeta para ser descoberto. Mas você sabe que etimologia ajuda muito a entender várias coisas. Por exemplo, iecton é lançado em latim. Nós falamos várias palavras que vêm daí. Obiecton é lançado de frente. Injecton é lançado para dentro, né? Suiecton é lançado por baixo. Então a gente fala sujeito, objeto, injeção. São palavras que vêm do latim. Desses prefixos. E tem palavras do grego que são mal traduzidas. Por exemplo, para mim é muito notório. Se você pegar um texto do Aristóteles, Ética, por exemplo, virou lugar comum, erroneamente, que a finalidade da ética é a felicidade. Isso é uma tradução de eudaimonia. Então, eudaimonia, as pessoas pegam e falam, bom, então o fim da ética é a felicidade. Só que, na verdade, se você pegar o pé da letra, eudaimonia não é felicidade. Eu é bom, e daimon é o intermediário entre o céu e a terra, entre o que é eterno e o que é terreno, tanto que Sócrates conversa com o daimon. Então, eudaimonia quer dizer literalmente boa intermediação entre o céu e a terra. A conotação mais precisa é você viver nessa terra transitória os valores eternos. Preparando uma vida posterior de qualidade. Bom, isso se conecta também, porque aqui no caso não é nem isso que ele está pensando no Aristóteles. Estão pensando nesse pensamento de Aristóteles é assim, ó. Existem coisas que elas têm, que estão exatamente relacionadas a esses universais. Então existe na visão de Platão existe um paradigma. E todas as coisas são derivadas desse paradigma. Então, você poderia pensar como uma justiça paradigmática. Você pode pensar que existe a justiça, a beleza, e que nós buscamos isso. Para Aristóteles, o começo da criação do mundo começa com o chamado primeiro motor imóvel, que ele chama de Deus. Você pegar ali no livro Lambda da Metafísica, ele descreve, né? E é bem bonito, porque ele fala que Deus nos enche de maravilha, porque ele é inteligência, porque ele é bondade. É bem bonita a descrição. E como ele começa todas as coisas, em certa medida ele é a finalidade de todas as coisas. Porque tudo aquilo que cria algo é a finalidade daquela coisa em alguma medida. Então, por exemplo, quando eu crio uma pintura, eu de alguma maneira setei qual é o propósito daquela pintura. Se eu crio qualquer artesanato, eu seto o propósito daquilo. Como Aristóteles fala que Deus move o mundo por amor, né? Uhum. Então, ele coloca todas as coisas e elas vão sendo atraídas para ele de volta. E Aristóteles também fala que nós temos uma alma imortal, que está ligado à nossa razão. Então a ética, é claro que ela não pode ser entendida como desconectada dessa origem divina, do fato de que nós vamos morrer, que é um fato... Ou vamos deixar de ser matéria. Ou vamos deixar de ser matéria, Eu acho perfeito. mais apropriado. Perfeito, porque a alma exatamente vai permanecer viva. Exatamente. E isso tem que guiar nossas vidas. Então, viver pensando na melhor morte é um dos maiores fatores, me parece,
não só de saúde psicológica ou de todos os aspectos, mas é uma arte que ilumina a ética. E para poucos. E para poucos, é uma arte difícil. E a ética, então, ela é esse drama de, bom, eu vou estar numa vida que vai ter profissão, vai ter desafios, o nosso corpo vai ter dificuldades, tem, segurança pública, tantas coisas complicadas que vão acontecer, crise familiar. Como que eu vivo essa justiça, essa beleza, essa busca pela bondade, por essa plenitude da alma? Plenitude da alma eu acho uma tradução melhor que felicidade, inclusive, para eudaimonia, é mais correto. Os latinos usavam o termo, a gente não seguiu eles nisso, eles usavam o termo bem-aventurança para traduzir eudaimonia. Então, como que eu obtenho essa plenitude? Como que eu chego lá? Então, eu vou ter que isso é muito Aristóteles, nessa vida cheia de problemas e dificuldades, como eu faço para ser o homem maduro, para ser a pessoa que vai ter uma alma realizada, que vai chegar no máximo potencial, que vai não ser escravo das suas paixões, mas vai ser senhor das suas paixões e que vai conseguir impactar as pessoas. E o líder, fala Aristóteles, tem que ser o homem maduro. Com certeza. Então, se não tiver a formação de ética e uma formação boa em filosofia política, você não vai ter bons líderes. Se você tem diagnóstico TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa para o seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma. Eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.